Atraso na entrega de apartamento na planta. O que fazer para garantir seus direitos? Quando a construtora atrasa a entrega do apartamento na planta, muitos compradores ficam em dúvida sobre como agir, quais medidas tomar e quais direitos realmente possuem. E esse é exatamente o tema deste vídeo. Vamos começar por um cenário bastante comum. Você planejou a aquisição do seu imóvel, analisou cada detalhe, economizou, assinou o contrato confiando na data prometida para a entrega. Tudo programado, mudança, organização financeira, expectativas. Mas quando chega o prazo contratual, o imóvel não é entregue. A construtora apresenta justificativas, os prazos vão sendo empurrados e a insegurança começa. Se você está passando por isso, ou conhece alguém nessa situação, saiba que não se trata de um caso isolado. O atraso na entrega de apartamento na planta é um problema recorrente no Brasil. E muitos consumidores enfrentam essa situação sem clareza sobre os seus direitos. Por isso, neste vídeo, eu vou te explicar de forma clara por que os atrasos acontecem, como a legislação e os tribunais enxergam esse tipo de situação e quais medidas podem ser adotadas para resolver o problema. Seja para exigir a entrega adequada, buscar indenização pelos prejuízos ou, quando for o caso, até mesmo rescindir o contrato de forma segura. Por que os atrasos acontecem? Antes de tratarmos das medidas que o comprador pode adotar, é fundamental entender de maneira objetiva por que esses atrasos acontecem. Os fatores mais recorrentes são os seguintes. 1. Problemas financeiros da construtora. Situações como falta de capital para finalizar a obra, inadimplência com fornecedores ou desorganização financeira interna impactam diretamente o andamento do empreendimento. 2. Dificuldade na obtenção de licenças e autorizações. A aprovação de projetos, análises técnicas e a emissão do habite dependem de trâmites administrativos que muitas vezes se prolongam além do esperado, comprometendo o prazo contratual. 3. Fatores climáticos e logísticos. Chuvas intensas, greves de trabalhadores, falta de materiais e outros obstáculos operacionais também podem afetar o cronograma da obra. 4. Má gestão da obra. Falhas no planejamento, execução inadequada, atrasos internos e erros administrativos são causas frequentes e, na prática, refletem diretamente no atraso da entrega. Mesmo que esses fatores de fato existam, nenhum deles pode ser transferido ao comprador. O risco da atividade é integralmente da construtora. A legislação consumerista é clara ao estabelecer que o consumidor não pode ser penalizado por problemas internos da empresa. Portanto, ainda que haja dificuldades financeiras, burocráticas ou operacionais, os direitos do comprador permanecem preservados. Em outras palavras, o atraso não pode recair sobre quem cumpriu todas as obrigações contratuais. Prazo de tolerância para o atraso. É fundamental que o comprador compreenda como funciona o prazo de tolerância. A lei admite que a construtora atrase a entrega em até 180 dias corridos, desde que esse período esteja claramente previsto no contrato. Esse prazo deve ser contado em dias corridos e não pode ultrapassar 180 dias. Qualquer cláusula que estabeleça um período maior é considerada abusiva. Ultrapassado esse limite, o atraso está formalmente caracterizado e, a partir daí, o comprador passa a ter direitos específicos, seja para rescindir o contrato e buscar a devolução dos valores pagos, seja para requerer compensações mensais pelo período de atraso. Temas que eu vou explicar melhor com detalhes logo mais adiante. Opção 1. Rescisão do contrato e devolução dos valores pagos. Quando o atraso se torna excessivo ou inviável para o comprador, é totalmente possível rescindir o contrato e buscar a devolução integral de todos os valores pagos. Essa escolha costuma ocorrer quando o comprador perde a confiança na construtora, sofre impacto financeiro pelo atraso ou simplesmente não deseja prolongar essa situação. E aqui é importante destacar: ao rescindir o contrato, o comprador tem direitos à restituição total das quantias pagas,
com os devidos acréscimos. De forma objetiva, os valores normalmente abrangem devolução de 100% das parcelas pagas com atualização monetária, multa contratual pelo descumprimento por parte da construtora, correção monetária sobre todas as quantias pagas, reembolso de despesas contratuais como ITBI ou eventual registro imobiliário, devolução da comissão de corretagem, já que a culpa é da construtora, e indenização por dano moral quando o atraso é excessivo e gera prejuízos relevantes. Em síntese, a rescisão contratual é o caminho para quem deseja encerrar a relação com a construtora e recuperar integralmente o que pagou, muitas vezes com acréscimos expressivos. E, para isso, contar com a orientação jurídica especializada faz toda a diferença. Opção 2. Manter o contrato e receber compensação mensal pelo atraso. Se o comprador decide continuar com o contrato e aguardar a entrega, ele também tem direitos assegurados. Não é porque houve atraso que o consumidor precisa aceitar passivamente a situação. A legislação e a jurisprudência garantem pagamento de uma compensação mensal pelo período de atraso. Como funciona essa compensação? A compensação mensal pelo atraso funciona de maneira bastante objetiva. A construtora deve pagar ao comprador o equivalente a 1% ao mês sobre todo o valor que já foi pago até a data prevista para a entrega do imóvel. Isso inclui tanto as parcelas de entrada quanto as parcelas financiadas que já tenham sido quitadas. Para ilustrar de forma simples, imagine que o comprador já tenha desembolsado R$100 mil até o prazo contratual. Se a construtora atrasa a entrega por 4 meses, ela deverá pagar 1% ao mês sobre esse valor, o que corresponde a R$1.000 mensais. Ao final desses 4 meses, o total devido será de R$4.000. E é importante destacar que, caso o atraso continue, essa quantia segue sendo paga mês a mês até a efetiva entrega do imóvel. Essa compensação existe porque, na prática, o comprador já deveria estar usufruindo do bem, seja para morar, alugar, investir ou revender. O atraso impede esse uso, gera prejuízos concretos e, por isso, a legislação estabelece esse mecanismo financeiro para equilibrar a situação. Suspensão dos juros de obra. Outro direito muito importante é a suspensão dos juros de obra. Esses juros são cobrados pelos bancos durante a construção, mas deveriam cessar na entrega. Portanto, se a construtora atrasa, a cobrança passa a ser indevida. Os tribunais entendem que, nesses casos, a responsabilidade pelo pagamento dos juros é da construtora e o comprador pode pedir tanto a suspensão imediata quanto a restituição dos valores pagos além do prazo. Substituição do INCC. Em alguns casos, também é possível discutir a substituição do INCC por um índice menos oneroso, como o IPCA. O INCC, durante períodos de alta, pode elevar muito o valor das parcelas. Como o imóvel já deveria estar pronto, os tribunais têm aceitado a troca para evitar aumento abusivo do saldo devedor. É possível suspender o pagamento das parcelas? Diante do atraso da entrega do imóvel, o comprador pode pedir ao juiz uma liminar para suspender temporariamente o pagamento das parcelas. Essa é uma medida bastante utilizada no contexto do distrato judicial e serve para proteger o consumidor enquanto o processo ainda está em andamento. Na prática, a liminar é uma decisão provisória concedida logo no início da ação, com o objetivo de evitar que o comprador seja prejudicado enquanto a construtora permanece em atraso. Com ela, o comprador deixa de pagar as parcelas que continuam sendo cobradas, evitando problemas como inadimplência, juros ou até risco de negativação. Isso significa que, enquanto a situação do contrato está sendo discutida judicialmente, o consumidor não fica obrigado a continuar arcando com custos que só existem por culpa da construtora. Embora não resolva o caso de forma definitiva, a liminar garante tranquilidade e equilíbrio ao comprador, impedindo que ele seja penalizado durante o período em que espera a solução final do processo. Entendimentos do STJ sobre atraso na entrega. Para entender a força jurídica dessa matéria, é importante observar como o Superior Tribunal de Justiça
Justiça, o STJ, tem decidido os casos de atraso na entrega de imóveis na planta. O STJ é responsável por uniformizar a interpretação da legislação em todo o país e suas decisões orientam juízes e tribunais estaduais. Isso significa que, quando o STJ consolida um entendimento, os demais tribunais tendem a segui-lo, garantindo previsibilidade e segurança jurídica ao consumidor. No tema atraso na entrega, o posicionamento do STJ é firme. O comprador prejudicado pode escolher entre manter o contrato com compensações ou rescindi-lo com a devolução integral de todos os valores pagos devidamente corrigidos e acrescido das penalidades aplicáveis à construtora que descumpriu o prazo. Essa linha de entendimento tem sido reiterada, demonstrando uma postura clara em proteção ao consumidor. Na prática, isso torna a tese extremamente segura. Ao ingressar com uma ação, o comprador tem grande chance de obter um resultado favorável, justamente porque os tribunais inferiores, por orientação, seguem as diretrizes já consolidadas pelo STJ. Em resumo, o STJ reforça que o atraso não pode recair sobre o consumidor e que ele deve ser integralmente reparado, seja pela restituição contratual com restituição total, seja pela compensação financeira quando opta por aguardar a entrega. Conclusão: o atraso na entrega de um apartamento na planta traz prejuízos não apenas financeiros, mas também emocionais. No entanto, a legislação é clara e protege o consumidor nesses casos. Existem caminhos seguros para exigir o cumprimento do contrato, buscar compensações ou até rescindir o acordo com a devolução dos valores pagos. Se você está enfrentando essa situação, o mais importante é agir com calma. Reúna os documentos, registre as comunicações e, se necessário, busque orientação jurídica especializada. O seu direito não desaparece por causa do atraso da construtora e o sonho do imóvel próprio não precisa se transformar em frustração. Caso precise de ajuda para resolver um atraso na entrega do seu apartamento, procure um advogado especializado e garanta que todas as medidas sejam tomadas de forma técnica e segura. Se esse vídeo esclareceu as suas dúvidas ou te ajudou a enxergar um caminho mais seguro diante do atraso da entrega do seu imóvel, deixa o like. Isso mostra que esse conteúdo faz diferença para você e me ajuda a alcançar mais pessoas que estão passando pela mesma situação. E aproveite para se inscrever no canal. Aqui eu compartilho de forma clara e direta tudo o que você precisa saber para se proteger em negociações imobiliárias e evitar prejuízos. Obrigado por acompanhar até aqui. Conte comigo sempre. Te vejo no próximo vídeo.